Olá, tudo bem? Nessa aula falaremos sobre o poder político e sua relação com grandezas matemáticas. Primeiramente, precisamos definir o conceito de poder. Sabemos que o poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Temos também o conceito de política, que é a ciência da governança de um Estado ou nação, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Logo, chegaremos à ideia de poder político e de poder institucionalizado. Poder político podemos dizer que é a possibilidade efetiva que tem o Estado de obrigar os indivíduos a fazer ou não alguma coisa, e seu objetivo é o bem público. E para melhorar a ideia, temos a citação de Bourdieu. O poder é uma força a serviço de uma ideia. É uma força da vontade social destinada a conduzir o povo na obtenção do bem comum e capaz, sendo necessário, de impor aos indivíduos a atitude que ela determinar. No poder institucionalizado, ou seja, tornado institucional, as normas são editadas ou aprovadas pelos indivíduos que regulam a ação dos governantes e as relações desses mesmos indivíduos entre si. O conjunto dessas normas costumeiras ou escritas é o direito, e a organização daí decorrente é o Estado moderno. O poder institucionalizado é a etapa mais avançada e mais perfeita da evolução política, pois surge quando o homem se nega a obedecer ao arbítrio de alguns, quando há a consciência da necessidade de uma ordem estável e de uma organização permanente do serviço ao bem público. Segundo Lapierre, o poder institucionalizado existe quando há uma estrutura organizada para cumprir a função social do poder e quando essa estrutura obedece às normas pré-estabelecidas, independente da vontade própria dos que exercem o poder. Já na área matemática, comecemos falando sobre as grandezas, que são referenciais usados para comparar e definir medidas. Na área da física, temos várias grandezas muito conhecidas: comprimento, distância, massa, velocidade, tempo, temperatura, etc. Com duas medidas obtidas a partir de uma grandeza, é possível construir uma razão, que é a divisão entre essas medidas representada por meio de uma fração. Quando duas razões construídas a partir de grandezas distintas são iguais, dizemos que elas são proporcionais. As grandezas proporcionais podem ser divididas em dois casos. O primeiro é de duas grandezas serem inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, como por exemplo, podemos citar a velocidade com o tempo. O segundo caso é de duas grandezas serem diretamente proporcionais. Quando há um aumento na medida da primeira, gera-se um aumento na medida da segunda, ou quando há uma diminuição da medida da primeira, gera-se uma diminuição da medida da segunda. Como exemplo, podemos citar a medida do lado de um quadrado com seu perímetro, a velocidade com a distância. Então, dentro do âmbito político, podemos citar o poder monetário entre as diferentes classes da sociedade. Quanto mais poder monetário tem a classe dominante, maior será a sua influência sobre as classes dominadas. Consequentemente, menor será a influência ou poder da classe mais baixa nos diversos âmbitos da sociedade. Além disso, outro exemplo que temos é em questão da educação do povo, em que, se o governo fornece educação, logo o governo tem menos poder incontestável, poder absoluto. Ou seja, quanto menor o nível educacional da população, mais fácil o povo de ser manipulado, e, consequentemente, maior o poder do Estado sobre o seu povo. Olhando por outra ótica, quanto menor o nível educacional da população, menos poder essa tem de contestar o poder do seu governo. E também podemos dizer que, quanto maior a desigualdade social, maior o descontentamento do povo para com o seu governo e, possivelmente, maior a influência política esse povo terá. Então é isso, esperamos que tenham gostado, até a próxima!